Olá, bem-vindos ao nosso ABC das Mães. Começo de semana, hoje segunda-feira, dia 11 de fevereiro. E o meu desejo é que a sua semana seja iluminada, abençoada, que você conquiste aí todos os seus objetivos e que eu, todos os dias da semana, consiga estar aqui com vocês, trazendo um conteúdo útil aí para a sua vida. Por isso, olha, eu vou te pedir uma ajuda, hein? Você que já está assistindo o nosso programa através do canal da TV Mais ABC Oficial, na internet, no Facebook, na página do Facebook, compartilhe aí com seus amigos, porque assim a nossa informação chega ao maior número de pessoas. E para você que assiste aí diariamente o ABC das Mães todos os dias aqui na TV às 14 horas, vale lembrar que pela internet, lá no Facebook ou no YouTube da TV Mais ABC Oficial, vocês podem assistir como, quando e onde vocês quiserem, tá bom? Vale a pena rever também o tema que você mais gostou. Enfim, deixem sempre seus comentários, curtam. E também vou convidar todos vocês que estão assistindo a seguir todas as redes sociais do ABC das Mães. Eu estou falando do canal do YouTube também do ABC das Mães, Instagram, que é o @ClaudiaLoia, e o grupo no Facebook, que foi onde tudo começou. Lá nós somos já 35 mil mulheres aqui do nosso ABCDM paulista, que falamos sobre diversos assuntos, né? Universo feminino, materno, enfim, tiramos dúvidas e lá vocês têm acesso aos descontos e cortesias exclusivas que só os membros do grupo ABC das Mães têm. Inclusive, a Show Moda é uma delas. Vou aproveitar e mostrar o look de hoje. Esse look lindo aqui, olha, vocês encontram lá na Show Moda. Olha que saia incrível. E a blusa neon, né, minha gente? Sucesso aqui nesse verão e sucesso também, gente, no outono e inverno. Lembrando que quem segue o ABC das Mães tem descontos exclusivos lá na Show Moda. Não dá para perder, viu? Agora, eu vou já introduzir o papo de hoje, porque eu vou falar sobre uma cirurgia. Olha, ultimamente eu tenho visto muito na minha vida pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia. Uma delas é a minha sobrinha, foi a primeira pessoa na vida que eu vi que fez. Depois disso, acho que a gente se envolve um pouco no tema e termina conhecendo outras pessoas. Inclusive, outra pessoa que fez recentemente essa cirurgia foi a Cíntia Rios, que faz aí as semijoias que eu uso. Olha, inclusive esse brinco aqui, vou pedir até para aproximar. É da Cíntia Rios e vocês encontram ele para vender lá no Mamãe que Disse. Tanto o brinco quanto o colar também vocês encontram no Mamãe que Disse. E como eu ia dizendo, a Cíntia, ela fez recentemente, olha lá o brinco, a cirurgia ortognática. Cláudia, que cirurgia é essa? O que é isso? Para que serve? Para isso, eu estou com o Dr. Alessandro Silva, que é cirurgião dentista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa Deixa tarde. eu cumprimentar. Tudo jóia? Bem-vindo ao ABC das Mães. Pode Cláudia. sentar. E vamos falar aí sobre a tal da cirurgia ortognática. Primeiro, para que ela serve? O que é a cirurgia ortognática, né? Às vezes a pessoa chegou agora, ligou a televisão, sobre o que a Cláudia está falando, né? É um nome difícil de falar, né? Difícil. Ortognática. Mas só para poder explicar para a população, se a gente dividir a palavra ortognática, fica orto, que é correto, e gnatus, maxilares. Então, nada mais é do que colocar os maxilares num posicionamento correto. E eu achei interessante você falar que você ultimamente tem visto muito, né? Sim. Mas olha só, o diagnóstico continua o mesmo. Então, as pessoas que tinham o problema há 50 anos atrás são as mesmas pessoas que continuam, ou outras, com o mesmo problema hoje em dia. O que melhorou foi o diagnóstico. Era que nem no passado, falar, olha, a gente vê muito caso de Alzheimer hoje em dia. Ué, será que não existia Alzheimer antigamente? Existia, era aquele velhinho gagá. Só que não era diagnosticado. Sim. Né? Então, hoje, o que acontece? Existe, primeiro, desenvolvimento tecnológico. Então, uma cirurgia que era muito invasiva antigamente, hoje a gente consegue fazer com muita precisão e com altamente tecnológica. Então, para você ter uma ideia, todos os meus casos eu faço antes no computador. Eu opero o paciente, eu faço uma tomografia desse paciente, eu opero ele no computador e exatamente em décimos de milímetro, com uma precisão de 99%, a gente transporta todos os passos da cirurgia para o centro cirúrgico. Então isso dá uma qualidade de resolução muito maior e dá uma previsão. Com isso encurta o tempo cirúrgico e o pós-operatório mais rápido para o paciente.
né? Olha que legal. E assim, às vezes a gente vê muitos jovens, né, pessoas usando o aparelho ortodôntico e às vezes não alcança o resultado. Mas o resultado, que nem no caso da minha sobrinha, ele veio com a cirurgia ortognática. Porque se ela não fizesse essa modulação aí do maxilar, ela não ia conseguir mover os dentes. Então, durante anos a ortodontia ficou baseada em olhar só dente, né? Então olhava o dente e via como é que ele funcionava. Mas a gente entende, isso já nos últimos 50 anos, né, que a boca não chega sozinha no consultório, né? Ela chega junto com o organismo. E todas as estruturas estão interligadas. Então, o paciente tem uma face que não é harmônica, eu consigo corrigir essa face harmônica, a respiração dele, um problema articular e a mordida com um procedimento único, porque está tudo relacionado. Então, às vezes o paciente tem uma mordida errada, o que acontece? Imagina que o queixo dele é muito para trás, ele começa a roncar muito à noite. E ele pode ter um problema que é chamado de apneia. Que é sério? Gravíssimo, pode levar a óbito. Sim. Né? Esses pacientes mordem errado durante a vida inteira, começa a degenerar a articulação. Essa degeneração ela progride de tal forma que ela pode muitas vezes condenar essa articulação à prótese. Sabe as próteses de joelho, de quadril? Também tem prótese de articulação. Porque ela começa a se destruir de uma tal forma, com essa sobrecarga, porque a mordida não é correta, que leva a esse fim. Você quer ver um outro ponto importante? Eu tenho certeza que vários telespectadores que estão assistindo ou passaram por isso ou conhecem alguém que passou por isso. Olha, eu já coloquei aparelho 3 vezes e volta tudo depois que eu tiro o aparelho. Alguma coisa está errada. Algo acontece, porque não é. Deveria começar e finalizar com uma mordida adequada. Tiver algumas modificações pequenas, mas tem muitos pacientes que colocam 2, 3, 4 vezes aparelho e toda vez que tira, retorna. Mas por que retorna? Porque está forçando o dente fora da base óssea. O exemplo prático que eu dou é o seguinte, imagina que a palma da minha mão é o meu osso de cima, que é a maxila. Tá. E a palma, essa aqui, é o osso de baixo, que é a mandíbula. Se as minhas palmas estão bem relacionadas, encaixadas, é fácil dos meus dentes ou os meus dedos se entrelaçarem. Tá. Né? Agora, se isso aqui estiver assim, ó, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o dente que está interligado no osso, para que eu faça aquele encaixe com o de cima, eu tenho que tirar ele fora do osso. Sim. Então, um paciente que morde assim, ele deveria morder assim. Mas ele morde assim por quê? Essa é aquela pessoa que tem o queixo para trás, O queixo né? para trás. Tá. E por que ele morde assim? Porque o osso foi para trás. Aí o que o colega tenta fazer? A natureza já faz isso, ela quer equilíbrio. Aí ela faz isso aqui, a própria natureza. Aí você chega e fala, doutor, é só um pouquinho. Não é um pouquinho, porque a natureza já caminhou uma parte disso. Aí você tenta forçar ele para fora do osso. Quando você tira o aparelho, ele volta de novo. O que a cirurgia faz? Eu vou colocar esse onde ele deveria estar, aqui. Eu vou colocar esse onde ele deveria estar, aqui. Nossa, aumentou meu problema. Não, eu mostrei o problema. Eu não, o ortodontista. Né? Tá. E aí, depois da cirurgia, faz isso aqui. Corrige. Então, é uma cirurgia que ela não é feita do dia para a noite. Existe um preparo, um planejamento. O paciente tem que deixar os dentes alinhados, nivelados, para que na hora da cirurgia eles tenham pelo menos uma estabilidade. E isso é conseguido através de uma ortodontia. Por isso que antes as pessoas usam um aparelho, então. Sim, mas sabe o que acontece? Uma coisa que é conduzida de uma forma errônea. Às vezes o ortodontista vai conduzir o caso e aí ele fala, olha, agora você precisa procurar um cirurgião. É um tratamento em conjunto. O cirurgião tem que saber exatamente aonde ele quer chegar para poder conversar com o ortodontista e o caminho ser único. Porque senão, depois fica uma relação que às vezes fica mais longo, né? Eles não se conhecem e às vezes fica pedindo algo que o outro não vai conseguir fornecer. Né? Então é um tratamento que ele é integrado. Ele envolve o ortodontista, ele envolve o cirurgião e ele envolve, às vezes, o reabilitador. Porque esse paciente, às vezes, perdeu o dente, ele tem desgaste, fratura, tudo em decorrência da mordida errada. Né? Eu falo brincando que, mas é uma verdade, um tratamento ele tem que ter começo, meio e fim. Tá. Porque os tratamentos que tem só meio, a pessoa passa a vida inteira no dentista. Então ela fala, nossa, doutor, eu passei a minha vida inteira no dentista. É a mesma forma que eu falo do nosso asfalto, né? Você vê, a operação tapa-buraco, apareceu um buraco, tampa. Apareceu outro, tampa. Nos Estados Unidos... Nunca termina. Nunca termina. Nos Estados Unidos, o que faz? Arranca tudo, coloca um asfalto novo e eles falam, daqui a 50 anos eu volto.
Deu 50 anos, não surgiu buraco, não importa. Eu vou arrancar tudo de novo, vou fazer tudo novo. Porque ele tem um começo, meio e fim. O problema é que às vezes a pessoa vai e só fica no meio. Só tapando o buraco. Porque não teve um planejamento. O ideal, então, é fazer todo esse planejamento integrado aí, com o ortodontista e com o seu cirurgião. Tem que escolher um bom cirurgião, né? É muito sério, que vai né? dar uma boa resolução para isso. O ortodontista, eles dois têm que estar afinados, né? E aí confiar nos profissionais e cobrar deles o resultado. E o legal da cirurgia ortognática é que, além dela ser estética, claro, o rosto muda, né, esteticamente, mas funcional. Né? Eu lembro, sim. eu vou usar exemplos de pessoas que eu conheço, que às vezes mordem e escuta aquele estrala, tá. Era um problema. Então, mas esse estralo, ele não é na boca, né? Esse estralo é na articulação. Isso. E normalmente ele está relacionado com o deslocamento do disco articular. É como se fosse um menisco que tem entre o osso. E o que acontece? Ele está começando a deslocar. E ele está entrando, essa articulação, já em um processo degenerativo. Se o paciente ele negligenciar isso, com certeza ele vai colher lá na frente algum problema. E às vezes um caso que daria para tratar conservadoramente, no caso da articulação, vira cirúrgico. Que aí tem que operar a mordida e a articulação junto. Aí já são duas cirurgias. Já são duas cirurgias. Então, na ortognática já não mexe na articulação. Às vezes mexe, Tá. mas em muitos casos, quando a gente intercepta no começo, a gente consegue, com algumas terapêuticas conservadoras, durante o tratamento, contornar isso e às vezes não operar. Vou dar um exemplo, eu posso utilizar placa de mordida no paciente, aplicar botox, algumas medicações, né, diminuindo a ansiedade desse paciente. Em alguns casos, colocar uma microcâmera, sabe laparoscopia? Sim. Então existe uma microcâmera fininha que é de 1,2 milímetros, 1,9, vê isso na ré quanto que é. Coloca dentro da articulação, visualiza ela, consegue retificar algumas alterações e isso minimamente invasivo. O paciente faz de manhã e vai embora à tarde, vai trabalhar no dia seguinte. Olha, minucioso. Mas é possível. Mas o problema é quando o paciente negligencia isso. Deixa, vai passar, E não, aí- não é nada, não tá vendo nada por fora, né? Eu não estou sentindo nada, eu só Sim. vou quando estiver sentindo alguma coisa. Tem que lembrar que a dor é o último sinal, né? É um sintoma que o paciente tem que já o organismo está falando, olha, me acuda porque eu tenho que resolver. Sim, é o que a gente diz sempre aqui até. Não espera ter dor de dente para ir ao dentista, né? Tem que ir lá fazer sua consulta sempre, semestralmente, direitinho, bonitinho. Eu falo para o paciente, olha, você faz Papa Nicolau? Eu faço, mas por que você não sente dor? Porque você quer evitar o problema, né? Exato. É a mesma coisa. É só transferir de uma área para outra, a gente tem que sempre se cuidar. Ó, a gente vai para um break super rápido, na volta a gente vai continuar falando sobre a cirurgia, vou perguntar a partir de que idade pode se procurar aí ajuda, e ele trouxe aqui, olha, até um crânio para mostrar pra gente como funciona a cirurgia. Rapidinho, eu já volto, não sai daí. Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães e hoje eu estou com o cirurgião dentista, Dr. Alessandro Silva, falando sobre a cirurgia ortognática.
Por que isso? Às vezes, nós falamos já várias vezes aqui no programa sobre ortodontia, cuidados com os dentes, mas ali vai além, né? Modificar a mordida da pessoa, a mandíbula, as articulações, é sobre isso que a gente está falando hoje aqui, né? E hoje ele trouxe, inclusive, aqui já já ele vai exemplificar para a gente como funciona essa cirurgia. E eu queria saber, nós mães, se a gente percebe, às vezes a criança 8, 9, 10 anos está com a mordida errada, como eu vou saber se eu devo levar ela num especialista ou o cirurgião dentista que vai me indicar para o cirurgião que faça a ortognática? Olha, é importante você abordar esse assunto porque a cirurgia ortognática é uma especialidade odontológica, gente. Tá. Quem é o especialista que tem formação profunda nessa área não é o médico, é o cirurgião dentista, que ele é especializado em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, né? Eu sou diretor executivo do Colégio Brasileiro, a gente tem uma normativa de uma formação muito boa no Brasil, né? Então tem pessoas muito bem formadas e a especialidade é essa, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Agora, eu recebo na minha clínica muitas mães que às vezes vêm preocupadas. O que acontece? Em muitos casos a gente preserva, a gente não fala nada, fala olha, vamos acompanhar, porque ele está em crescimento. É o que você disse, a natureza vai cuidando aí. Alguns casos, então, é por isso que cada caso é um caso. Alguns casos pode colocar algum aparelhinho para estimular o crescimento. Tá. Tem outros casos que não tem jeito. O menino vai ser cirúrgico lá na frente. A gente bate o olho e fala, ele vai ser cirúrgico, não adianta colocar um aparelho agora que você vai perder tempo e dinheiro. Vamos aguardar e lá na frente a gente vai tratar ele efetivamente. É importante a mãe ela ter confiança no profissional que ela escolheu, porque às vezes esse vamos aguardar, ela acha que ela está negligenciando. Então ela vai acabar correndo a cada outros profissionais para tentar achar uma resposta que ela quer ouvir, né? E nem sempre a resposta não faça nada é a melhor, é a pior, às vezes é a melhor, né? Existe um termo em inglês que fala, uma das primeiras regras em cirurgia é, primeiro, não piora o que já está, né? Tá. Só melhora o que já está. Sim. Então, e aquilo que você disse, às vezes perde tempo e dinheiro numa coisa que lá na frente... E continua caindo lá cirúrgico. Sim. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Se você verifica que o seu filho apresenta alguns probleminhas, é importante escolher um bom profissional para que ele, de uma forma consciente, ele trace um bom plano de tratamento, né, para ele. Para indicar, de repente, algum aparelhinho para poder ajudar, fazer um acompanhamento ou então, às vezes, só preservar, para que numa idade adequada ele faça o tratamento. Que é quando os ossos terminam ali de crescer, né? Depois dos 18? Então, normalmente a gente faz, em alguns casos severos, tem síndrome chamada Pierre-Robin, em que a criança ela tem uma microgenia, a mandíbula muito para trás. Isso interfere até no desenvolvimento dela porque ela tem muita apneia, ela não respira direito. Então, às vezes a gente tem que fazer algum procedimento mesmo numa fase mais tenra. Tá. Né? Mas na média, no geral, é quando termina o crescimento ou está próximo do término do crescimento, né? Então, em linhas gerais, em mulher, a partir dos 15, 16 anos já é uma idade confortável. Tá. O homem, a partir dos 18, 19 anos, é uma idade confortável. Mas a gente pode antecipar isso. Quando? Quando a maturidade sexual ela foi mais precoce. Então, tem homens que com 18, 17... já é um homem pronto, né? Já terminou o surto de crescimento. E as meninas também. Então a gente individualiza isso aí. Tá. Na média é essa idade. Em outros casos, é possível até antecipar um pouquinho quando a discrepância é muito grande. Então você imagina que tem um menino que ele tem 16 para 17 anos, a mandíbula dele vem aqui na frente, ele sofre bullying, ele está passando uma vida miserável. Aí você chega para ele e fala assim, olha, tudo bem, vamos esperar mais 3 anos. Aí ele salta pela janela, né? Não vai querer Então, a gente fala, olha, vamos fazer o seguinte, em comum acordo, eu antecipo um pouquinho o que eu consideraria de ideal, mas se tiver um pouco de recidivo em relação ao crescimento, a gente tenta compensar na ortodontia ou faz um retoque lá na frente cirúrgico. E aí eu consigo dar um benefício para o paciente. E a confiança da mãe no cirurgião. No cirurgião. Né? Mas cada caso é um caso, vai ter que escolher assim, bem de acordo com todas as expectativas que o paciente quer. E com todo o histórico dele, né? Mordida, enfim, sim, funcionalidade, sim. dor.
caso ele venha sentir. Geralmente as pessoas sentem dor, as pessoas que têm o problema ortognático, tanto mais para trás quanto mais para frente. O organismo ele se adapta, né? Tá. Então ele vai se adaptando a tudo na vida. Só que chega uma hora em que esse pêndulo começa a pesar mais e pela idade, às vezes pela severidade ou às vezes por algum momento circunstancial. Então o paciente passa por uma zona de equilíbrio. Olha, às vezes você chega e fala assim, eu estava bem, do nada eu fiquei gripada, né? Nem tomei gelado, nem me expus aí a temperatura mais baixa, mas você vai ver, dormiu mal à noite, ficou gripada, a resistência caiu, foi o plano fértil para as bactérias desenvolverem, né? Então, às vezes você tem um problema em que o organismo está lá se adaptando, né? E aí o paciente... Tem uma hora que ele não aguenta mais. Chega uma hora que você está estressado no trabalho, começa a ranger, apertar os dentes, aí vai ladeira abaixo. Né? Agora mostra pra gente então, doutor, eu vi que ele trouxe aqui um crânio para mostrar mais ou menos o que acontece por dentro, porque é difícil, né? Uma cirurgia que é dentro da boca, né, que vocês fazem, não tem nada, não tem corte por fora. Então ele trouxe aqui para exemplificar pra gente. Mas olha que interessante, quando a gente fala para os pacientes, olha, o teu problema eu vou movimentar 5 milímetros para frente, 3 para trás, 2 para o lado. Aí ele fala, nossa, mas é milímetro, né? Porque você pega na régua, você vê 5 milímetros não é nada, né? Mas a repercussão na face é enorme. Então a gente trabalha baseado em milímetros, que é movimentos muito pequenos, então tem que ser muito precisos e com acesso todo dentro da boca. Então não tem incisão por fora. Então é por isso que uma cirurgia dessa às vezes demora 4, 5 horas, né? Porque a gente tem que ter muita precisão onde consegue. Os acessos são todos, olha, se você quiser ver o crânio, é nessa câmera aqui, né? É nessa, isso. Os acessos, eles são todos feitos por dentro da boca. Tá. Então, é feito um acesso por dentro da boca, aí é feito um corte, né? Esse corte é feito nessa parte aqui, olha. Então, se você verificar, você vê que tem um corte que vem daqui, né? Tá. E aí ele segue reto aqui para baixo. Então, ele separa essa região aqui da região dos dentes. Então, isso aqui fica solto. E aí eu consigo movimentar os dentes para onde eu quero. E aí com essa placa você prende de novo? Aí eu prendo de novo. É feito de um lado e do outro. Isso é a cirurgia da mandíbula, né? Tá. A cirurgia da maxila é em cima. Então é feito um corte na maxila dos dois lados, né? Esse osso, ele é desarticulado do crânio e fratura. E eu levo ele para onde eu quiser. Aqueles pacientes que têm sorriso gengival, mostra muita gengiva, eu jogo isso aqui para cima. Aqueles pacientes que não mostram dente nenhum, eu jogo isso aqui para baixo. Aqueles pacientes que o nariz é para baixo, não é arrebitado, ou precisa de volume no terço médio, eu jogo para frente. Então, espacialmente, eu coloco onde eu quiser, baseado no meu planejamento. E aí eu fixo com parafuso. Uma vez que eu fixei com parafuso, para qual função desses parafusos? É esperar o osso consolidar. Como se fosse o gesso, quando você quebra a perna. Exatamente. Tá. Só que o gesso você tira. Esses aqui você não precisa tirar. Fica para sempre. Não tem, assim, o paciente pode tirar, mas não tem necessidade de tirar. Entendi. Quando que tira? Quando infecta por algum motivo, e aí a gente tira, e tira no consultório mesmo, né? Tá. Ou quando às vezes pode dar alguma sinusite aqui em cima, fala, olha, eu continuo sempre tendo algum probleminha, aí você vai lá e tira. Né? É uma cirurgia super tranquila, só desaparafusar e retirar as placas. Tá. Mas 90% dos casos, 95% não tem necessidade. E olha que legal, então quando a pessoa faz a cirurgia ortognática, pode ser que mude mais do que o sorriso aqui, inclusive nariz, você falou que mexe aqui. Sim. Porque a gente acaba atuando nessas estruturas também, né? Olha que legal. E baseado no movimento, eu consigo mudar estruturalmente o nariz. A gente não vai fazer uma rinoceptoplastia, nada disso. Mas a gente consegue mudar de uma forma bem significativa o formato dele. Nossa, que legal, né? Agora, me fala uma outra coisa. As mães que estão assistindo, de repente falam, poxa, será que meu filho vai ter que fazer? Ou eu, né? As mulheres aí de 20, 30, 40 anos, nunca é tarde. É possível fazer? A pessoa já está lá com seus 30 e poucos anos e tem um problema ali na articulação. Eu já operei paciente de 70. Ah, então tudo bem, dá para fazer. Problema Agora, nenhum. me fala como a pessoa vai se planejar para isso. Como é essa cirurgia? Como é o pós-operatório? Quais são os cuidados? Ela tem que tirar férias? Quanto tempo afastada do trabalho, da escola? Então, a indicação da cirurgia, ela não é muito baseada na idade, né? Ele tem que estar bem de saúde geral. É óbvio, eu não vou operar uma pessoa que está
comprometida na saúde geral, e é tudo custo-benefício, envolver mais risco do que benefício. Sim. Então tudo isso é pesado. Mas se o paciente é um paciente saudável e eu vou dar uma qualidade de vida para ele, ótimo. E Ele tem anestesia indicação. local? Não, é geral. É geral? É geral. Tá. Então, interna de manhã no hospital, opera, no dia seguinte, na grande maioria das vezes dos meus casos, vai embora. Então, fica 24 horas no hospital. Alguns casos específicos, pode ser que fique um dia a mais, ou porque teve um pouco de náusea, ou porque inchou um pouco mais, e a gente deixa. Mas a grande maioria vai embora no dia seguinte. Tá. O paciente, dor, né? Dor não é uma queixa principal dos pacientes, porque é que nem quando do gesso, né? Quando fica imobilizado, você não mexe, não dói nada, né? Tá. Então, o paciente não se queixa de dor. O problema é funcional, porque ele não vai poder comer tudo o que ele quer. Então, da mesma forma que se eu operar meu joelho, eu tenho certeza que não vou poder fazer uma maratona depois, né? E nem jogar bola, vou passar por um período, na boca é igual. Houve uma cirurgia, ele vai passar por um processo gradativo de aumento de consistência de alimento. Ele pode comer tudo o que ele quiser, mas ele não pode mastigar. Ele vai mastigando aos poucos e devagar. Isso através de um protocolo que a gente passa para ele. Tá. Olha, nas primeiras semanas líquido e pastoso, depois aumenta um pouquinho. Carne é o último com 3 meses. Bife, assim. Mas entra frango desfiado, entra um peixinho. Algumas coisas vão ser introduzidas antes, né? De novo, individualizando caso para caso. Tem casos que o avanço é muito grande, eu prefiro deixar um pouco mais de tempo. Tem casos que não, que teve bastante contato ósseo, eu posso liberar mais rápido, né? E geralmente a pessoa que faz essa cirurgia, ela está usando o aparelho ou ela já tirou o aparelho? Como funciona? Não, tem que estar com o aparelho, né? Tá. Na verdade, assim, eu não preciso do aparelho para operar, porque eu Tá. posso colocar uns parafusos, né? E a gente leva o paciente na mordida que a gente quer. Mas é importante estar com o aparelho, até porque eu tenho que alinhar e nivelar esses dentes antes para poder operar. Existe alguns casos que você opera rápido e não fica esse período todo de ortodontia antes? Existe, que a gente chama de benefício antecipado. Mas são casos selecionados, né? Casos Aí é muito... individual, né? É individual. Então é um caso que a mordida dele está quase que boa, dá para colocar o aparelho, operar e finalizar depois. Isso é chamado benefício antecipado e é possível. Mas isso tudo, de novo, conversado com o ortodontista, com o cirurgião, e os dois falar, olha, vamos fazer assim? Vamos, ok. Então a gente segue esse caminho. E de repouso, doutor, quantos dias mais ou menos uma pessoa tem que se planejar? De repente a pessoa quer esperar as férias para ter esse período. Então, eu falo para os pacientes, depende do que ele faz, né? Então, eu já atendi jogadores de futebol, eu falo, meu amigo, não dá, você vai ter que ficar fora das atividades aí de esporte físico de contato por pelo menos 6 meses. Porque esse contato físico não dá, porque o osso que forma com 3 meses, ele é muito imaturo. Se fizer assim, quebra. E esporte físico de contato vai fraturar. Agora, não, é uma atividade cognitiva, você tem uma atividade de escritório, não sei o quê. Olha, eu falo 3 semanas em casa, né, se cuidando, depois volto para o trabalho. É na média, mas se você fizer home office, eu falo, fica 2 semanas fora do trabalho e 1 semana de home office, depois volto a trabalhar. Então é relativamente até que tranquilo. Então, sendo bem executado, na grande maioria dos casos é assim, né? Por isso que, mais uma vez, você tem que procurar um profissional de confiança, né, que saiba o que está fazendo, porque apesar de parecer ser uma cirurgia pequena, ela é muito séria, né? Você mexe com a sua função toda. Você tem que procurar um profissional que tenha uma boa formação, né? A gente tem bons centros de formação no Brasil hoje em dia, isso no Brasil inteiro. Eu tenho colegas que operam super bem em vários estados do Brasil. Eu acho que tem que confiar no profissional, escolher ele e ir para cima e resolver o teu problema, porque com certeza a conta vai chegar se você não resolver. Então tem que resolver. Não dá para ficar, gente, postergando aí, deixando, vou esperar doer. Se você vê que já tem ali alguma coisa errada, percebeu algum sinal, algum sintoma, vá atrás de ajuda, questione, procure vários profissionais, ouça as opiniões, né? Isso. Aqui foi só um ponto de partida. De repente a gente levantou uma anteninha que estava aí, né? E agora vai procurar a sua ajuda. Eu acho importante assim, alguns pontos para você que é leigo, né? E acender pelo menos a luz amarela, olha, você ronca à noite, vai procurar ver. Nem todo roncador tem apneia, mas muitos roncadores têm apneia. Isso é um problema muito sério. Tá. Né? A tua articulação dói, fica estralando, parece que tem areia dentro dela. Você já pode estar com um processo degenerativo. Vai procurar ajuda, procura um cirurgião bucomaxilo, tá? Para ele poder avaliar você. Os seus dentes não encaixam, já colocou o aparelho 2, 3 vezes, fica voltando,
de repente é um problema diagnóstico. Procura um bucomaxilo também para dar uma olhada. Então, olha, os alertas foram dados aqui. Agora, qualquer sinal, qualquer sintoma, a gente tem que sempre procurar ajuda. Graças a Deus, a medicina, né, a ortodontia está tão atualizada, tão para frente, tão avançada. Por que não procurar ajuda sempre, né? Verdade. Adorei. Obrigada, Obrigado, viu, doutor, viu? por ter vindo ao nosso programa, esclarecido as dúvidas. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. E olha, vou pedir sempre para vocês darem aquela valorizada no nosso ABC das Mães. Compartilhem muito a nossa informação para que o nosso conteúdo aí chegue ao maior número de pessoas possível. Quem sabe a gente não pode ajudar aí alguma pessoa, não é mesmo? Tô ficando por aqui. Volto amanhã com muito mais para vocês. E ó, continuo lá nas redes sociais. Segue lá, ABC das Mães. Beijo e até amanhã.